Meus caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, celebrando os sagrados mistérios, você em casa acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Terceira semana da Páscoa, e estamos já na quinta-feira. E lembramos, toda quinta-feira nós recordamos o grande sacramento da Eucaristia, um sacramento pelo qual o Senhor se perpetua, continua sendo alimento visível e espiritual para a nossa vida de fé. Por isso, a provocação do Evangelho de hoje vem nessa direção. Jesus é pão da vida. E ele, ao longo desses últimos dias, o capítulo todo, capítulo 6 do Evangelho de João, mencionando. E quando fala tanto, é sinal de que é importante. Quando menciona tanto, Jesus é o pão da vida, é sinal de que os discípulos ainda tinham dificuldade e Jesus sabia da importância de que esse pão tinha e tem na vida deles. Por isso, com grande frequência, por isso, com muita insistência, anuncia e diz: eu sou o pão, não qualquer pão, mas aquele que desce do céu. E o traço é muito específico, a mensagem é muito clara: não desceu nem descerá, mas desce. A cada vez que os discípulos se reunirem em comunidade ao redor da mesa, desce. Pela força do Espírito Santo, torna-se pão naquilo que nós oferecemos, pão e vinho. Por isso ele se digna vir, ser alimento, ser consolo na vida dos discípulos. E isso é uma vida toda nossa, para que a gente compreenda, entenda, acolha e se disponibilize a caminhar de acordo com esta exigência. Por isso tanta insistência: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que de fato vai alimentá-los nas incertezas da vida, nos afazeres que terão para desempenhar. Pão da vida. E nesse tempo pascal também o contemplamos como luz, o contemplamos como sendo verbo, palavra, a nos educar e a nos chamar a atenção. E quando assim nós nos deparamos com esta provocação de Jesus, nós entendemos que crer é preciso, crer é uma urgência. Não basta fazer uma constatação: é a Eucaristia, é Jesus presente no sacramento, é Ele falando, é Ele que nos reúne, Ele é a luz do mundo. Eu preciso crer. E crer aqui é muito mais do que uma adesão intelectual a uma palavra, uma adesão psicológica, é muito mais do que isso. Crer aqui é oferecer a minha disposição, minha inteligência, minha vontade em prol desta causa. É ver que essas palavras aqui fazem todo o sentido. É ver que o sacramento que nós nos alimentamos, do qual nós nos alimentamos, faz toda a diferença na minha vida. Nos confrontos, nas adversidades, é este pão que de fato vai me alimentar. É este pão que vai fazer com que eu perceba: é Ele que me sustenta, é Ele que me faz caminhar com esperança e com alegria. Por isso a insistência de Jesus foi para que os seus o pudessem compreender, os seus o acolhessem e não tivessem dúvida. É Ele que está provocando, é Ele que está sendo esse convite tão incisivo na vida deles. Eu sou o pão da vida. Os pais comeram o maná, morreram. Aquele era apenas um sinal daquele que viria depois. Sacramento, sinal de vida nova. Para que nós, os discípulos de hoje, pudéssemos celebrar, acolher e ter também traços de vida nova. Lembremos, ter a vida do eterno. A vida eterna não é apenas a vida depois da morte, mas é ter a vida do eterno já agora, com sabedoria, com discernimento, com esperança. Essa é a disposição daqueles que se aproximam da mesa sagrada. Precisa ser sempre a nossa. E é interessante que a leitura, quando nós ouvíamos, diz assim: quem pode fazer isso? É quem é atraído por Deus. Quem é atraído por Deus tem essa disposição. Se não formos atraídos por Ele, não compreenderemos toda a mensagem. Ficaremos com aquele traço,
com aquilo que agrada, aquilo que chama atenção, mas a inteireza nós teremos dificuldade de atrair, de compreender e de acolher. Por isso que Jesus vai dizer: quem vem a mim, quem me ouve, quem se dispõe nessa dinâmica, é quem é atraído por Deus. Atraído para ter aquilo que o Senhor nos traz. E é interessante porque aí ele segue dizendo: quem é atraído por Deus vem a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque ele sabia que na causa do Pai, quem se desgasta, quem perde a vida, eu sou incumbido de restabelecer a vida. Isso é profundo a gente entender, porque quando nós gastamos a vida na causa de Deus, quando nós, nos afazeres nossos, e nesse tempo, quantos perderam a vida? Quantos médicos, enfermeiros na área da saúde? Muitos. Outros setores também, mas esses são os mais destacados, estão à frente, gastaram a vida. E aí quantas dores, quantos lamentos. E isso é consolador para nós, porque nós entendemos, Jesus é um incumbido de encher de vida nova esses que perderam a vida nos afazeres, numa causa tão nobre, eles têm a vida restabelecida por Deus. Isso é consolador para nós. E é também esperança para que nós nos empenhemos nessa causa também, sabendo que se a nossa vida se vai na causa de Deus, Cristo é responsável por restabelecer esta vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância, a vida plena. Uma esperança para nós, um consolo para nós, nesse tempo em que tantas vidas foram ceifadas de nosso meio. Essa palavra vem nos consolar. Essa palavra vem ao encontro do nosso coração, do nosso anseio, e vem nos orientar cada vez mais. Então que nós nesse dia, deixemos-nos alimentar pelo pão da vida, deixemos-nos conduzir por essa palavra, pela presença do Senhor, Ele nos atraindo e nos convidando. Deixemos-nos atrair. Nós temos uma facilidade muito grande de dizer: sim, eu estarei convosco até o fim. Mas diante da provação, nem sempre nós temos as mesmas disposições iniciais. Lembremos, fomos atraídos por Ele, não por uma causa qualquer, mas para a melhor causa. E por isso também, da nossa parte, as melhores disposições. O Senhor nos chamou. E que nós, a vida inteira, nós percebamos esse chamado para a sua causa. E não tenhamos medo de gastar a vida naquilo que de fato compensa, vale a pena. Porque o Senhor está disposto a nos encher de vida nova, a ressuscitar a todos nós. Esse é o projeto. Agora é preciso que eu creia, que eu acolha e que eu me predisponha nesta causa também. Peçamos a intercessão de quem fez isso. Nossa Senhora, São José, os santos todos fizeram. Que nós também não tenhamos dúvida, não tenhamos incertezas, mas o acolhamos com inteireza de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus.